Olá a todos, bem-vindos. A apresentação da plataforma Conecta TCU será realizada por 3 auditores de controle externo: Cibele Coimbra, Álvaro Pereira e por mim, Raquel Zampietro. Eu e a Cibele somos da área de TI, o Álvaro da área de negócio. Todos somos da equipe Conecta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Entre vários motivos, um deles é porque a transformação digital envolve redesenho de processos de trabalho, investimento em novas tecnologias, mas não acontece nenhuma transformação se não houver a participação de pessoas comprometidas. Por isso, é fundamental a aproximação do Poder Judiciário com os tribunais de contas. A gente precisa trocar experiências, a gente precisa estar mais próximo, porque são muitos os desafios. A transformação digital, ela foi acelerada pelo coronavírus. A gente tem que mudar e está mudando muito rápido. Durante esse período de pandemia, o Conecta TCU foi essencial para o funcionamento do TCU, porque é a partir dele que a gente tem o relacionamento com as partes e com os advogados. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês a logo da plataforma. Percebam que é um balão invertido, espelhado, que possui 3 cores. Cada cor representa um público envolvido. A gente tem o TCU, a gente tem órgãos e entidades da administração pública e tem o cidadão, a sociedade. Então, ela representa, essa logo, a parceria, a aproximação, a conexão entre os públicos. Então, resumindo, o Conecta é uma plataforma de serviços integrados, fáceis de usar, e a nossa proposta é encurtar caminhos, facilitar a vida. Bom, mas como tudo isso começou? Quando a gente foi implantar os sistemas especialistas, contas ordinárias, do e-contas, tomada de contas especiais, o ETCE, atos de pessoal, a gente se aproximou muito dos usuários. Isso nos possibilitou enxergar o quão era difícil acessar as determinações de um órgão, além de escutar várias reclamações sobre a burocracia de realizar determinadas atividades, como constituir representação legal, revisar petições, interpor recursos. Então, eram várias atividades que demandavam tempo que não era necessário. Então, a gente entendeu que a necessidade de estabelecer um espaço de informações de uma UJ, um órgão, uma entidade, e de estabelecer um canal único de interação e comunicação com o TCU. Mas a gente precisa que o acesso à informação ele seja rápido, simples e integrado. Bom, mas por que o trabalho foi priorizado? Depois da gente ouvir, as várias questões e necessidades dos nossos usuários externos, a gente fez uma revisão do nosso processo de trabalho. A gente identificou várias limitações. Limitações que impactavam a nossa performance, pois de algum tempo atrás, bem recentemente, o TCU se comunicava com os órgãos e entidades, com as partes, com os responsáveis e representantes,
por meio de expedientes físicos. Isso levava a uma limitação como disponibilização da informação, acesso e uso das informações. E, além disso, a gente identificou os custos. Custos econômicos e custos operacionais. Enfim, o trabalho foi priorizado e iniciado. Mas quais foram os primeiros passos? A gente adotou o método Design Sprint, que é um método Google, que ele soluciona problemas complexos, assim como valida uma solução em apenas 5 dias. Então, assim, ele permite que a gente crie o produto final e verifique a reação dos usuários, mesmo antes de iniciar a implementação. Então, assim, a gente tem o primeiro dia que a gente faz o mapeamento do problema, o segundo dia a gente esboça as soluções, o terceiro dia a gente define a solução que vai ser prototipada, o quarto dia a gente faz o protótipo e no 5 a gente testa com os usuários. Dessa etapa foi fundamental a participação dos nossos parceiros, como o Ministério da Saúde, FNDE e Petrobras. Após o sprint, começa a nascer a plataforma Conecta TCU. Meu nome é Álvaro, quero dar as boas-vindas aí a todos os participantes aí do CONIP, né? Meu boa tarde aí, agradecer, dizer que é uma honra estar participando aí desse congresso. E mais do que isso, né? Retomar a questão que a Raquel colocou também no que diz respeito à plataforma, né? Assim, a plataforma Conecta TCU, ela veio aí desse esforço do sprint que nós realizamos e se situou num contexto muito interessante no caso do Tribunal de Contas, porque nós vimos de uma caminhada aí que nesse ano está completando 10 anos, né, do nosso processo eletrônico. E ao longo dessa década toda de desenvolvimento, a nossa interlocução, por conta das nossas atribuições de controle em relação aos nossos vários usuários, órgãos e entidades, pessoas físicas, por conta das nossas atribuições, ela realmente se revelou muito proveitosa. E aí, nesse contexto de diálogo com esses vários usuários, nós chegamos à ideia de que nós precisávamos de um canal mais eficiente e que colocasse para o nosso usuário final um local único, porque a verdade é que nós tínhamos muitos canais diferentes, nós tínhamos o portal, nós tínhamos aí os e-mails, tínhamos também os sistemas que a Raquel mencionou muito bem, um para contas ordinárias, outro para contas especiais, o para atos de pessoal, e aí nós verificamos que para os nossos usuários, isso não era muito confortável, eles tinham várias formas de se comunicar conosco. E um caminho natural foi realmente a gente reunir num canal único o que seria relevante para esse nosso usuário. Nós customizamos a informação de forma que para ele ficasse mais confortável, ou seja, ele entrar num local único e visse tudo que o TCU tem de relevante em relação a organização a qual ele pertence, no caso aí de organizações e entidades, né? E a partir do sprint, retomando, qual seria a proposta? A proposta seria de que nós colocássemos ali, de acordo com vários públicos-alvo, né? Nós decidimos fatiar, digamos assim, as entregas em função do nosso público-alvo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós, primeiro, né, a partir do Design Sprint, que nós tivemos ali a Petrobras, o FNDE e o Ministério da Saúde, nós resolvemos colocar alguns contextos de informação que fossem relevantes para eles. Passamos a apresentar informações acerca de acórdãos, de processos,
Passamos também a entregar a gestão, né, de acesso à plataforma Conecta para esses usuários, ou seja, eles não precisavam entrar em contato conosco para ficar pedindo acesso a esse tipo de situação. E, a partir disso, né, nós também resolvemos disponibilizar a questão das nossas informações processuais, as comunicações. Ou seja, até então nós comunicávamos usando a ECT ou outros meios e passamos a disponibilizar as nossas comunicações via plataforma Conecta. Também, depois de atingir esse público inicial, nós vimos que o público que mais se relacionava com o tribunal era o dos advogados que atuam aí representando as partes nos processos do tribunal. E como nós verificamos que era uma ausência, nós não tínhamos, né, no TCU, como existe no Poder Judiciário ali um PJE, nós resolvemos criar uma espécie de escritório virtual, onde o advogado ali, o representante, ele possa nos enviar as suas procurações, ele possa, depois de estar regularmente habilitado no processo, ele possa também fazer as suas petições, ele possa ali fazer a sua tarefa de uma forma bem feita, de forma totalmente digital e com o mínimo de intermediação burocrática em relação a nós aí do Tribunal de Contas. Por fim, o último público que nós resolvemos atingir aí esse ano foi o que nós chamamos de usuários qualificados para acesso a processos do TCU. Por conta de uma alteração normativa que houve no mês de abril, o tribunal entendeu que alguns usuários, e aí são listados os advogados, os membros do Ministério Público, delegados de Polícia Federal, eles deveriam ter acesso, por força da Resolução 259 de 2014, deveriam ter acesso a processos que não sejam sigilosos, processos públicos do tribunal, porque se entende que, pelo próprio fazer desses usuários, eles teriam interesse nesses processos que tramitam aí pelo Tribunal de Contas. Então, nós resolvemos prover de forma também digital, fácil, que esses usuários, uma vez qualificados no nosso portal, eles possam estar aí com poucos cliques, né, se qualificando e aí acessando os autos sem necessidade de enviar pedido algum para o tribunal, né? Então, assim, e aí, à custa desse público, nós chegamos a um outro patamar que seria quais seriam, né, o que se espera no caso de benefícios aí da plataforma. Basicamente, a gente pode dizer que são dois os benefícios aí, como foram falados. Um, a reorganização da informação. Claro, a informação ela está muito melhor direcionada e melhor qualificada para os usuários. E um outro ganho, que esse sim é bastante substancial, como foi mencionado anteriormente, é a questão da remodelação de processos de trabalho. No caso da plataforma, ela oferece, né, ela ofereceu e oferece uma série de possibilidades para que os nossos usuários eles possam estar, digamos assim, desfrutando dos benefícios e nós, enquanto organização internamente, revisitando processos de trabalho. A título de exemplo, foi mencionado pela Raquel, quando um procurador, antes da plataforma, ingressava com seu pedido de habilitação aos autos, em média, ele demorava 7 dias até que aquele documento físico fosse digitalizado, fosse enviado para uma área específica do tribunal, para que fosse analisado, ele fosse juntado ao processo e depois aquele usuário fosse habilitado para poder fazer o trabalho dele. Com a plataforma, esse processo de trabalho de dias, ele resulta atualmente em minutos, ou seja, basta que os nossos usuários possam entrar na plataforma, enviar o seu pedido, tem uma triagem muito rápida e automaticamente eles são qualificados para fazer a sua habilitação. Então, esses são os benefícios principais da plataforma. Boa tarde a todos, sou Cibele Coimbra, muito feliz de estar aqui no CONIP.
A gente costuma falar dentro do tribunal que o Conecta foi o catalisador para toda essa transformação digital. E com a pandemia, era o acelerador que faltava para as coisas acontecerem mais rápido. Então, o que a gente observou na plataforma Conecta? 22 mil usuários já usufruem dessa ferramenta. Ela foi inaugurada no segundo semestre de 2019, hoje tem um pouco mais de um ano e a gente já tem esse quantitativo aí substancial. Desses 22 mil, 6.200 interagem diretamente com a plataforma, quais sejam advogados que interpõem recurso, realizam pedido de sustentação oral, acompanham os autos, autoridades públicas, como membros do Ministério Público, delegados federais, representantes da AGU, que também usufruem e realizam essa comunicação com o TCU, além das pessoas responsáveis nos diversos órgãos e entidades públicas de acompanhar os expedientes do tribunal, além de acompanhar as determinações e dar feedback aí sobre o andamento. Então, esse número de 6.200 são pessoas que, além de consumir a informação no Conecta, eles provêm informação para o Conecta. E 16.540 consomem informação da plataforma. Um fato curioso que chamou nossa atenção é que logo no início da pandemia, em meados de abril, a gente fez uma apresentação para 2 escritórios de advocacia, mostrando o módulo de advogados. Passado um mês, já tinha-se mais de 100 advogados usufruindo dessa solução. E hoje, passado de 7 a 8 meses, nós já temos 3.400 advogados privados usufruindo da plataforma Conecta. Vale ressaltar que o Conecta é muito fácil você conseguir acesso às potencialidades do Conecta, porque a base da OAB, por exemplo, ela está integrada ao Conecta. Então, basta entrar no portal, informar alguns dados, como, por exemplo, OAB, e-mail, que já se ganha o perfil de advogado privado. Da mesma forma, está integrada a algumas outras bases, como do Ministério Público, da AGU e outras. O primeiro módulo que a gente disponibilizou em 2019 foi o módulo para os órgãos e entidades da administração pública. Tivemos aí 3 grandes parceiros inicialmente, como a Raquel colocou no período do método Sprint, né? A gente contou aí com a participação do Ministério da Saúde, do FNDE, da Petrobras. A AGU caminhou junto para o nascimento do módulo de advogados e representantes legais. O Ministério da Economia está sendo precursor na integração do Conecta com o barramento PEN-SEI. Além desses, temos o Ministério do Turismo, da Cidadania, da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, além da FUNASA, CGU e Petrobras. Hoje já são 265 órgãos e entidades da administração pública que usufruem dessa solução. Ok? Outro fato curioso é que em 2019, como eu coloquei para vocês, o Conecta ele foi implantado ali no segundo semestre. E já em 2019, ele ocupou aí a 4ª posição em meio utilizado para a expedição das comunicações dentro do tribunal. Hoje, em 2020, e até com a pandemia, ele já está ocupando aí o 2º lugar. E temos a expectativa que muito em breve ele seja o meio predileto para a expedição das comunicações dentro do TCU. Outro fato interessante que nos trouxe muita celeridade é o tempo de ciência. Antes do Conecta, levavam-se 15 dias para ocorrer uma ciência. Por quê? Porque as comunicações, os expedientes do tribunal, eles eram impressos fisicamente, eles chegavam ao destinatário final, o destinatário final assinava um aviso de recebimento e isso retornava para o Tribunal de Contas da União. Isso levava, em média, 15 dias, às vezes até mais. Com o Conecta, isso baixou para pouco menos de 2 dias, 1,8 dia, trazendo celeridade ao nosso trabalho. Outro dado interessante é que, em 2020, o Conecta já ocupou aí 30% das comunicações dentro do TCU. E a gente tem expectativa que, no próximo ano, esse número aumente substancialmente. Ok?
Nós fizemos também uma pesquisa de opinião aleatoriamente. Algumas pessoas que estavam utilizando a solução, aparecia uma caixa de diálogo onde elas eram convidadas a colocar o nível de satisfação na ferramenta. Aproximadamente 50% das pessoas consideraram a plataforma Conecta como excelente e 20% considerou como boa. Então, temos aí 70% a nosso favor, considerando a ferramenta de boa a excelente. Mais ou menos 200 pessoas responderam essa pesquisa. Além disso, coletamos também depoimentos de grandes parceiros nossos, como foi o caso da AGU. Na época, o Dr. Rodrigo Paiva, ele estava à frente do DAEX da AGU, e ele citou aí para a gente esse depoimento, dizendo que com o Conecta foi um marco divisor para a Advocacia Geral da União. O tempo foi extremamente abreviado, e hoje eles têm acesso automático por meio de uma autodeclaração. E o interessante disso tudo, gente, é que com o ganho de eficiência, a gente pode, então, ocupar tempo com aquilo que realmente importa, que é com conteúdo, e não mais com acesso aos processos, como colocaram aí o Álvaro e a Raquel, da dificuldade que se tinha isso anteriormente. Outra opinião que a gente coletou aí foi do chefe da auditoria interna da Universidade do Paraná. Ele citou para a gente que a plataforma é bastante intuitiva e se utilizou aí de um acrônimo, né, do termo conexão, onde falou que por meio do Conecta permite essa conexão entre a unidade e o TCU. E é isso realmente que a gente sente. A gente sente que abreviou o diálogo do tribunal, facilitou o diálogo com os entes do tribunal. Ok? E, por fim, o FNDE citou que a solução é bem mais prática e eficiente. Enfim, eu tenho 15 anos de tribunal, sempre trabalhei na área de tecnologia, já vi muito avanço acontecer, já vi muita evolução, mas igual o que eu estou vendo agora, com toda essa transformação digital que o Conecta está provendo, eu nunca vi antes. Realmente, eu acredito nessa solução e aconselho a quem não conhece o Conecta, passe a conhecer, ok? Bom, colegas, por retomar aqui a fala, né, nós mencionamos várias vezes aí a respeito da plataforma e nada melhor do que a gente materializar a nossa fala. Então, a gente está apresentando aí a visão, né, a cara do Conecta, como ela aparece para os nossos usuários. Trouxemos como exemplo aí a tela referente à Caixa Econômica. Lembrando, claro, que o Poder Judiciário também já está integrado à plataforma Conecta. Nós tivemos um trabalho de implementação esse ano de toda a Justiça Federal, né, no Conecta, e esse trabalho ele terminou recentemente, agora no mês de outubro. Então, os colegas aí do Poder Judiciário, de fato, também já estão conectados conosco. A tela inicial, ela é dividida, né, aí de acordo com alguns elementos. Ali do lado esquerdo a gente tem o símbolo do Conecta, né, e do lado direito aí a qualificação, a identificação do usuário. Nós temos aí alguns contextos relevantes. Temos, claro, aí já com bastante destaque na tela, uma pesquisa processual, que dá ali o tom, né, ou seja, normalmente os usuários, eles têm o interesse em buscar informações acerca de um processo, então, por isso nós colocamos aí em realce essa questão da pesquisa processual. Logo abaixo, nós temos também o que nós chamamos de pendência, ou seja, tudo aquilo que o tribunal identifica em relação àquela organização que é relevante, que é crítico, já é demonstrado para que o usuário ele possa, sem perda de tempo, já se direcionar para aquele contexto que nós estamos ali apresentando para ele, de que nós necessitamos de uma interação do órgão aí para nos auxiliar ou mesmo nos responder, seja em termos de determinação, recomendação, seja em termos de comunicação processual, seja em termos de títulos executivos judiciais ou qualquer outra informação que seja interessante para nós. E logo abaixo nós temos a questão dos
contextos, né? Aí a gente já viu a questão de um detalhamento processual, da tela de detalhamento. Nós temos aí algumas informações acerca de um processo, né? Como o nosso usuário ele vai ter na tela dele aí a questão do processo, ou seja, nós apresentamos aí o número, trazemos as informações gerais, as partes aí que são atuantes nesse processo, os seus advogados ou representantes, né, as deliberações, as comunicações, se houverem processos apensados, também são colocados ali o histórico ou o andamento processual, e por fim, para aqueles usuários que têm acesso ao inteiro teor, aparece essa aba aí de peças, para que o usuário possa estar visualizando ou baixando para o seu computador. Acima também temos aí um botão chamado Operações, que varia de acordo com o perfil que esse usuário aí, que está entrando em contato com o Conecta, ele possui, ou seja, esse botão também é customizável, né? Então, assim, de uma forma geral, e para, assim, já encaminhando para finalizar, eu queria deixar claro que a plataforma, ela é uma construção contínua. A Raquel mencionou lá no início, né, que foi fruto do Design Sprint. A gente está ainda em construção com a plataforma, e a nossa visão de futuro, como foi mencionado lá na apresentação também, é atingir outros públicos, melhorar os públicos que já estão aí dentro da plataforma, mas também atingir outros públicos. E aí eu estou falando da sociedade civil, né, o cidadão, em última análise, que é o nosso cliente principal aí da administração pública. Trouxemos aí como duas frases que mostram muito essa forma que nós queremos atingir com a plataforma, né, em termos de motivação, em termos de pensamento, né, seja a mudança que você deseja ver no mundo, essa frase aí do Gandhi, e essa outra frase do Disney, né, é divertido fazer o impossível, pois lá a concorrência é menor. Realmente, a gente tem essa visão da plataforma, a gente quer pegar esse movimento, se inserir nesse movimento de governo digital, de trazer uma administração pública mais simples, menos burocrática aí para os nossos participantes, sejam usuários da administração pública, sejam cidadãos também, e fazer valer, né, o dinheiro aí dos impostos que são pagos. Então, realmente a nossa visão de futuro para o Conecta é continuar entregando produtos e módulos aí que facilitem a nossa interação em termos de serviço digital e com a administração pública como um todo. Por fim, queria agradecer aí a todos, né, vai aqui o nosso obrigado enquanto equipe do Conecta, enquanto equipe do TCU, e deixar aí na tela os contatos para sugestões, dúvidas, né? Nós somos sempre muito gratos quando alguém nos envia aí sugestões de melhoria. Nós temos o e-mail conectatcu@tcu.gov.br e também um telefone de centro de atendimento ao cidadão, no qual nós podemos estar ali colhendo todo o feedback de vocês. Muito obrigado e boa tarde.